Olá, tudo bem? Aqui é o Éder. Vamos para mais uma análise DPI. Se você já conhece o DPI, obviamente você já sabe que nós vamos comentar sobre como os planejamentos odontológicos podem ser otimizados para se tornar mais lucrativo a partir de casos reais. Aqui eu estou acompanhando feedbacks de dentistas que me passaram, então eu vou comentar eles aqui. Hoje nós vamos falar do Flávio, que é de Minas Gerais. E se você ainda não conhece o DPI, é só ir lá no site da Odontobrand, embaixo o e-book A Nova Odontologia, que eu explico detalhadamente como que você pode fazer o mesmo exercício, conhecer o que é o DPI e, obviamente, entender como utilizar isso aí no seu consultório. É super simples, super fácil, super ágil para ter os mesmos resultados e eu recomendo fortemente que você vá lá ver, ok? Então vamos falar agora, no caso do Flávio, os 5 casos que ele trouxe aqui para mim, para a gente poder discutir sobre eles. E o primeiro caso clínico, o primeiro planejamento que a gente vai falar, teve um DPI de 1, ou seja, DPI 1 é o DPI ideal. Quanto mais próximo de 1 ou acima de 1, melhor. Abaixo de 1 quer dizer que eu estou perdendo lucratividade, eu estou perdendo produtividade e a gente tem que, obviamente, trabalhar para que esse número chegue próximo de 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. Quanto mais baixo, pior, em termos de lucratividade, podendo até chegar no prejuízo. Então, o primeiro foi DPI igual a 1, quer dizer, lucratividade máxima, excelente, né? Mas tem um viés aqui nesse caso, porque é um caso muito simples, mas eu quero comentar sobre ele, porque era só uma resina e uma profilaxia, ou seja, 2 procedimentos, resina e profilaxia. Então, ele fez numa sessão só, deu tudo certo, nele teve lucratividade máxima nesse planejamento aqui? Sim, teve, porque foi lá, fez em uma e deu tudo certo. Dava para fazer, fez, cumpriu. Agora, ele mesmo colocou aqui, o Flávio colocou para mim assim, ó, que não foi, o paciente não estava agendado, então foi encaixado, e isso fez com que houvesse atraso nos demais pacientes. Aqui, agora tem uma consideração muito importante, porque é isso que é a grande sacada de fazer o exercício DPI, é entender como que o DPI, a partir do DPI a gente encontra os pontos de melhoria que cada um precisa, que vai funcionar só na sua necessidade, porque é você fazendo. É muito melhor do que scripts de que deve ser feito, como deve ser feito. Nada disso é tão legal quanto você identificar e individualizar aquilo que você precisa trabalhar nesse exato momento. Por isso que eu recomendo que você faça também o DPI para você, mesmo que você não seja um aluno de gestão total. Não tem nada a ver, eu estou fazendo isso aqui justamente para ajudar na evolução. No caso do Flávio, aconteceu um atraso. E aí, como que a gente resolve isso? Aqui o próprio Flávio, no exercício a gente tem isso aí, ele sugere, tem que ter um controle de agenda. Mas não é só um controle de agenda. A gente tem que ter o seguinte, o paciente chegou, precisa de um atendimento lá, uma profilaxia, restauração, e é emergencial, ou pelo menos assim, o paciente já estava lá, pronto para fazer, eu vou marcar ele para daqui 2 semanas, 1 semana. Claro que não, atende ele. Mas, qual que é a recomendação? Pega esse paciente, você já fez ali, ele já vai fazer, leva ele para a recepção para fazer o contrato, para fazer a parte documental, porque é muito importante fazer a parte documental também, principalmente antes de ser atendido, porque isso gera muito mais percepção de valor para o cliente. E o que você consegue nesse intervalo? Você consegue atender o paciente do fluxo normal. Uma coisa muito desagradável para quem está na sala de espera, para quem já está em tratamento com você, é ter a sensação de que você priorizou uma pessoa nova que chegou lá e tal. Por quê? São clientes iguais. Você consegue entender que para o lado do cliente, imagina o lado do cliente. Não, eu estou marcado às 3 horas lá com o Dr. Éder. E aí o Dr. Éder, 3 horas, chega uma pessoa lá, e como a pessoa é nova, ainda não é cliente, o Dr. Éder passou ela na frente, atendeu ela primeiro, mas eu já estava marcado às 3 e eu paguei e eu fiz um tratamento lá atrás. E assim, eu friso muito isso. A percepção de qualidade, de valor, ela é continuada aos olhos do paciente. E muitas vezes, dentro do consultório, do dia a dia, da rotina, acontece da equipe odontológica inteira priorizar o novo e deixar de lado aquele que está em continuidade. Isso dá uma sensação muito ruim para quem está lá. E eu falo assim, muito certo. Quem está chegando agora tem sim que esperar quem já estava na fila, quem já estava marcado. E a melhor forma de você fazer isso não é chegar para a pessoa e falar, você tem que esperar lá fora então e depois eu te atendo. Não, mas se ela não tinha horário marcado, se ela não estava agendado, faz isso de uma forma suave, que o fluxo fique legal. Leve ela para a recepção, organiza o sistema de papelaria, contrato, TCLE, informativo, que a pessoa vai ter um tempinho ali para ela preencher as informações, para passar tudo, fazer o pagamento para você, e aí você
coloca ela na sala de espera e você consegue ajustar melhor esse horário. Entendeu como é que faz isso aí, Flávio? Então, muito bem, espero que sirva também para você que está me assistindo até agora. Vamos para o segundo caso. DPI de 0,5 e o tratamento é exatamente igual, resina e profilaxia. Só que ele realizou em 2 sessões, por isso ficou em 0,5. E ele mesmo falou, poxa, dava para ter feito em uma. E essa é a percepção do exercício do DPI. É você entender o que aconteceu e falar, nossa, eu poderia ter sido mais lucrativo. E o que faltou aqui? Controle de agenda. E perceba que em 2 DPIs que a gente fez, a gente já encontrou o mesmo problema se repetindo. Provavelmente isso acontece mais do que a gente consegue registrar. Isso está impactando lucratividade, está impactando como gera percepção no paciente, como que gera a percepção de qualidade do atendimento, porque não é só o trabalho odontológico, é todo o envolvimento que existe junto com o trabalho odontológico. Ok? Então vamos para o terceiro DPI, 0,46. Nossa, muito baixo. Aqui houve prejuízo. E eu vou explicar como é que isso aconteceu. Olha o tratamento. 2 pulpotomia, falei certo, 3 restaurações de resina, limpeza e flúor. É, obviamente, um paciente pediátrico. Foram 15 sessões. E o exercício aqui do DPI, ele coloca esse questionamento. Quantas sessões eu precisei e quantas eu poderia ter feito no universo ideal? Assim, no mais correto dos universos. E aí o Flávio fala pra gente que seriam 7, só que ele fez em 15. Por isso que o DPI ficou tão baixo. E o que aconteceu aqui, ó? Por que o DPI caiu tanto? Segundo o próprio Flávio aqui, ó, houve um dos dentes da pulpotomia apresentou fístula posterior. E aí também, segundo ele, foram necessários mais trocas de curativo do que o esperado. Ou seja, ele ficou muito tempo trocando curativo e no final ainda deu fístula. Teve que tratar uma endodontia. Eu nem sei aqui como é que ficou a questão financeira, se a pulpotomia era mais barata do que o tratamento de canal, enfim. Mas onde que eu quero trabalhar isso aqui, ó? Existe um princípio que é o seguinte: às vezes, nós, como profissionais, não temos a expertise, a habilidade para atuar em todas as frentes. Mas em algumas situações, a gente acaba colocando isso aí dentro do pacote e aí a gente tem prejuízo. E esse é o grande aprendizado desse caso aqui, ó, desse exercício aqui, ó. Um DPI de 0,46, olha só, 15 sessões poderiam ter sido feitas em 7, mas foram 15 sessões, mais que o dobro. Imagina o quanto isso aqui gerou de custo adicional entre atendimento, horário na agenda, material, equipe, você, seu horário, um monte de coisa. Ou seja, esse caso deu prejuízo. E aí vem um conceito bem interessante que você tem que colocar. Eu não vou entrar na área, óbvio, não tenho capacidade para entrar na área da pulpotomia, de indicação e tal, mas eu sei que pulpotomia é um caso de muitíssimo risco. E aí, de repente, se você não tem a segurança de fazer a pulpotomia, tem que ter um colega para fazer. Pode ser no seu consultório, pode ser para indicar, para fazer aquilo ali do jeito que é o correto. Porque quando a gente pega e assume para a gente algo que não está tão familiarizado, tanto acontece de você precisar de mais sessões, como foi o caso aqui, troca excessiva de curativo, quanto talvez falhar no procedimento. E não é uma falha do dentista. É uma falha talvez, na minha opinião, de indicação do tratamento. E aí, se isso está acontecendo, isso vai impactar, nesse caso aqui, lucratividade, porque precisou de muito mais sessões, precisou de um tratamento adicional, que eu não sei como é que ficou a parte financeira, mas é muito complexo você mudar o tratamento do paciente e ainda cobrar dele depois de novo. Tem que estar muito clarinho as coisas para o paciente não ficar com aquela percepção negativa, mas só de ter dado o problema já gerou percepção negativa, porque era no universo ideal para funcionar, mas aí não funcionou, precisou de um tratamento adicional, mais sessões e tal. Então assim, ó, não por acaso está aqui na minha xícara de café, ó. Concentre-se naquilo que você é bom e delegue todo o resto. Esse é um princípio que tem que funcionar. Não é que você tem que simplesmente ter equipe para tudo, mas aquilo que não está dentro do seu universo de segurança, não coloque energias nele, porque vai acontecer exatamente isso. Se você quer, não, mas eu quero realizar a pulpotomia, meu sonho é realizar a pulpotomia. Desenvolva um treinamento para isso, entenda isso, ganhe segurança nisso, e aí você traz para o seu consultório, porque é muito desgastante colocar isso à disposição do cliente final
e não funcionar tão bem. É muito mais desgastante. Então, isso aqui não deu dinheiro. Isso aqui perdeu dinheiro. E não só perdeu dinheiro, perdeu percepção de credibilidade aos olhos do cliente. Por isso que eu forço muito. Faça o DPI no seu consultório, porque ele não vai te dizer simplesmente o que você tem que fazer. Ele vai te dizer o que está acontecendo hoje no seu consultório e que mais impacta o seu serviço, mais impacta a sua lucratividade. Isso é que é o mais importante para você fazer. Não é que tem que ter script, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não, tem que ter DPI. DPI resolve muito mais do que uma sequência gigantesca de soluções que não necessariamente você precise, que às vezes vão te custar dinheiro para implementar, você vai ter que comprar equipamento, vai ter que fazer um monte de coisa que não necessariamente vai virar lucratividade para você. Eu quero que você dedique a sua energia naquilo que vai funcionar em termos de lucratividade, produtividade e, obviamente, credibilidade junto ao cliente final. Vamos lá. Quarto caso, DPI de 0,5, ou seja, o dobro de sessões necessárias. Mas, vamos olhar como é que foi esse tratamento. 2 coroas de cerômero, uma resina e um ultrassom. Foram 7 sessões, mais uma que o paciente faltou, e analisando, o Flávio percebeu que com 4 sessões ele poderia concluir isso. O que é que isso aqui mostra para o Flávio? Olha que interessante. A partir do DPI, ele começou a entender que ele precisa otimizar o horário da agenda dele. Provavelmente o que aconteceu? Preparou um dente, depois preparou outro dente, e depois foi andando e talvez fez 2 moldagens, eu não sei porque ele não me falou aqui, talvez 2 moldagens, poderia ter feito de forma a otimizar. E esse é um tipo de informação que o DPI te ajuda a encontrar para você, para aquilo que vai funcionar dentro de você. De repente, você já tem segurança para falar, ok, eu vou preparar os 2 dentes numa sessão só e já moldar, e já coloco o provisório e já vem pronto. Se você pensar numa situação como essa aqui, ó, comparar você fazer o preparo numa sessão só, fazer a moldagem, já vir com aquele dente pronto, você economizou muito tempo e você economiza dinheiro e ganha lucratividade com isso. E de repente você, não, eu preparei um, aí eu fiz um provisório, depois eu preparei o outro, fiz um provisório, aí depois eu moldei o outro. Nossa, você perdeu o material, você perdeu o tempo, você perdeu a agenda, você perdeu o tempo do paciente, nossa, como é demorado o atendimento naquele dentista. E aí a gente começa a perceber uma coisa que às vezes a gente escuta muito na cadeira, que é o paciente chegar e falar, mas o tratamento odontológico é tão demorado, demorou meses, e cansa aquilo ali. E o paciente realmente tem razão, cansa mesmo. Não é uma questão de que as coisas têm que ser imediatas, por exemplo, de endo, vai lá e faz tudo em sessão única. Não é isso que eu defendo aquilo que tem indicação em termos científicos. Tem indicação? Faz. Não tem indicação? Não inventa. Assim, simples, preto no branco. Agora, dentro daquilo que tem indicação, óbvio que quanto mais você otimizar, você está fazendo não só a sua lucratividade aumentar, mas como você está fazendo a sua percepção no paciente melhorar também. Isso vai resultar mais cliente, vai resultar um monte de coisa positiva que a gente busca tanto dentro do consultório, ok? Vamos lá, último DPI. 0,6, último caso clínico aqui, ó. O que foi o tratamento? Gengivectomia, resina e o que ele chama aqui de tratamento periodontal leve. Não tem muito mais detalhes sobre isso. Foram 5 sessões, poderia ter sido feita em 3. O que ele percebeu? Opa, eu gastei 5 sessões, poderia ter feito em 3. Ótimo aprendizado, o DPI ficou em 0,6, se ele tivesse feito em 3, ele teria tido mais lucratividade, porque o que aconteceu? 2 sessões desnecessárias que foram utilizadas simplesmente porque não estava em foco analisar o DPI, ok? Fácil de entender isso aí? Então, assim, DPI médio do Flávio, quanto foi a média? 0,61, quer dizer, ele está perdendo muito dinheiro, está perdendo muita lucratividade, está pouco produtivo dentro do trabalho, mas, obviamente, já tem aqui ó, um mapa para seguir. Agora, como é que faz? Já tem um mapa para seguir? Vai lá no Gestão Total, olha, eu preciso de aprender contrato, eu preciso aprender controle de agenda, eu preciso aprender alguma coisa que vai ajudar o meu DPI subir. Beleza? Então, se você gostou, obviamente, deixa seu comentário aqui, coloca a tua história, coloca alguma coisa que seja relacionada ao que a gente está falando aqui. É muito legal ver teu feedback, deixa teu like, compartilha com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você gostaria que entendesse também sobre DPI. E se você quiser fazer, é só ir lá no site da Odonto Branding, baixar o livro gratuitamente e fazer o exercício também, tá bom? Grande abraço, a gente se vê em outros vídeos.